paz. Bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vamos lá. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vamos ao vivo já, hein? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, para quem está nos assistindo. Bom dia! Para quem está interagindo conosco. Hoje é o segundo dia que faremos a nossa escola bíblica dominical em casa, através da nossa live, através da live da Primeira Igreja Batista em Bananal. E eu quero convidar você a abrir tua Bíblia em Salmo, no Salmo 73, que é o texto base, né, do assunto de hoje. Salmo 73. Salmo 73, Salmo 73, o versículo 13. Salmo 73, versículo 13, diz o seguinte: na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, a fechar seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus porque você acordou, porque você está enxergando, porque você tomou café hoje com a tua família, e isso é motivo de você agradecer a Deus, né? Vamos orar? Vamos orar. É que você não está vendo, mas a Daniela está de gatinhos aqui tentando controlar o ventilador. É o nosso contra-regras aqui. Nosso contra-regra, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor pela saúde, pela beleza que o Senhor tem colocado à nossa volta, e pelo fato do Senhor proporcionar a cada um de nós a podermos contemplar a nossa família, contemplar aquilo que o Senhor tem colocado à nossa volta. Que o Senhor esteja abençoando a vida daquele que de repente está no seu lar e está apavorado, preocupado com o que possa vir mais à frente. Que o Senhor esteja nos protegendo de notícias ruins e que possamos lidar bem quando ouvirmos coisas que ultrapassam a realidade daquilo que está existindo. Que o Senhor abençoe a vida do presidente da República do nosso país, que o Senhor abençoe os políticos, que o Senhor esteja abençoando também os médicos que estão na linha de frente desse problema que estamos enfrentando atualmente, que o Senhor esteja abençoando também todos aqueles que foram chamados e foram colocados para tomar decisões em relação a abrir ou fechar comércio, abrir ou fechar estradas. Amém. Que essas decisões sejam pautadas em cima da tua vontade, em cima daquilo que o povo precisa e não em cima de vontade política ou como se fosse um verdadeiro cabo de guerra. Amém. Que o Senhor esteja abençoando também aqueles que trabalham na mídia, que trabalham na imprensa, que assim como os políticos também têm sido muito atacados nos dias de hoje e mesmo fazendo o trabalho deles, às vezes, honestamente, são atacados e chamados de mentirosos, às vezes, assim como os políticos também, assim como os profissionais da saúde também. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos dirigindo e que essa manhã possamos
compartilhar palavras através desse nosso canal aqui, palavras que possam edificar vidas e que possam fortalecer também a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus falamos contigo. Amém e amém. Hoje a palavra, hoje a lição, ela fala sobre a questão de comparações, né? E é algo do qual a gente não pode fugir. O autor, ele coloca logo no início da lição na revista uma afirmação que mesmo sendo de forma escrita, a gente acaba entendendo como sendo uma afirmação bem contundente, porque ele coloca da seguinte forma: é praticamente impossível viver sem fazer comparações. É praticamente impossível viver sem fazer comparações. Essa afirmação é feita pelo autor da revista, como eu já falei para vocês, né? Mas o que você tem a dizer sobre isso? É praticamente impossível viver sem fazer comparações. Será que é impossível mesmo a gente viver sem fazer comparações? E eu já trago para vocês, eu vou tentar colocar vocês a par do que na verdade é o tema da revista, porque o autor ele tenta trazer à nossa realidade um grande problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é de fazer comparações, né? Que é de fazer comparações, irmão fazendo comparação com irmão, é o filho fazendo comparação com o pai e com a mãe, quem é melhor, quem é pior. Então, o que você tem a dizer acerca dessa afirmação do autor? É praticamente impossível viver sem comparações. Diga, Érica. Alguém quer fazer alguma... Eu acho que comparação é bom, mas também é um pouco de ruim, né? Porque você precisa se comparar para você saber se você está fazendo alguma coisa certa ou se você está fazendo alguma coisa errada. Então, você nunca você é sempre acha que você tá certa. Amanda, ela fez uma colocação. Certo, mas também não acho que eu tô errada. Mas você precisa ver o que você está fazendo você precisa ver o que a pessoa está fazendo na frente para você não fazer para você não chegar no ponto que você chegou. São opiniões diferentes. O que você acha que está certo, eu acho que está errado. Mas a mesma atitude você pode fazer. Para o aprendizado... Não acho comparação sendo uma coisa. Escuta, filha, mas para o aprendizado, presta atenção, para o aprendizado é necessário ter para o aprendizado, esse é o Daniel, tá, gente, que ele está dirigindo a gente. Para o aprendizado é bom ter uma comparação, porque quando você estava aprendendo a sua profissão, você estava lá fazendo, você tinha que comparar o que você estava fazendo com o que o profissional que te ensinou fez, para você poder saber se você estava seguindo o caminho certo. Então, algumas comparações são necessárias. Então, mas a pergunta que foi feita aqui é o seguinte. A pergunta da lição é diferente, né? A pergunta: é impossível viver... Aliás, o autor, ele afirma, é impossível viver sem comparação. Ele diz que é impossível viver sem comparação. E aí eu perguntei a vocês o que vocês têm a dizer. A Érica está dizendo que dá para a gente viver sem comparação e até positivo. É até positivo viver sem comparação. O assunto na revista, o que o autor levanta acerca dessa questão da comparação, é que esse elemento, comparação, ele pode em alguns momentos ser nocivo para o ser humano, se você não souber lidar muito bem com essa questão da comparação. Porque o texto em que esse versículo está inserido, ele fala de um homem que ele estava incomodado com a prosperidade de pessoas que ele achava que eram ímpias. E hoje em dia a gente também vive dessa maneira. Às vezes a gente acha que mas o camarada não faz nada, o camarada é preguiçoso, não estuda, não se esforça, e está lá com um carrão, está lá com uma grande casa. E o que dizer também, o autor daqui a pouco vai dizer na revista, mais para frente ele fala na revista, que sobre a questão daqueles que agem
em cima a questão dos políticos. Eles vão armando, não somente os políticos, perdão aí para se houver algum político aí assistindo a gente, mas não somente os políticos, mas em todas as áreas. Tem pessoas que vão armando em cima dos outros e eles vão progredindo, e eles vão prosperando. E o Asaf, que é o autor desse salmo, ele prega contra isso. Ele fala sobre isso e ele começa a fazer comparações da vida dele como um servo fiel em relação àqueles que são ímpios, e aí ele começa a entrar em crise. A Jéssica está falando aqui, a lição está levando para o lado ruim da comparação. Exatamente. Isso aí. Mas há profissionais, eu fui pesquisar alguma coisa na internet, há profissionais que dizem que essa questão de você fazer comparação é algo bom, mas pode ser algo ruim também. Se você usar essa questão da comparação para o teu crescimento como pessoa, e não para fomentar a inveja no teu coração, aí a coisa vai andar muito bem. Asaf já levou para o lado da inveja, ou não? Mesmo sendo ele um dos camaradas, a Bíblia diz que Asaf era o chefe dos louvores, era o chefe dos levitas, na questão do canto lá, em relação à arca, né? Em relação à presença Desculpa, da arca. eu não me lembro do texto que eu estava mexendo ali no coisa, eu não me lembro do texto. Salmo 73, não existe Salmo capítulo, é Salmo 73. Sim, a Jéssica falou alguma coisa que eu... A lição está levando para o lado ruim da comparação. Exatamente. Porque é o que eu estava falando, existe a parte boa e existe a parte ruim. A parte ruim é você se comparar tanto que você acaba ficando uma pessoa frustrada e com inveja do crescimento de todos. Exatamente. E a parte boa é aquela que eu estava falando, que você precisa se comparar para você não fazer o mesmo erro que a outra estava fazendo. Para você não fazer o mesmo erro que a pessoa fez, né? Lá na frente. Só para a gente dar uma olhada na questão de quem era Asaf, Asaf é o autor do Salmo 73, né, desse salmo que a gente leu, e no início ele declara o seguinte, no primeiro versículo desse salmo, é assim, ele diz assim, oi? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele começa assim, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Só que no versículo 2 ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, porque pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Ao mesmo tempo em que ele declara que Deus é bom para Israel, e que Deus é bom para com os limpos de coração, ele logo declara o seguinte, olha, quanto a mim, os meus pés vacilaram, eu quase caí. É como se ele estivesse dizendo aqui, ó, eu quase caí em depressão. O Jefferson está falando que o Salmo 37 também é de Asaf. Exato. Eu quase caí em depressão por conta dessas questões que eu comecei a observar. A prosperidade do ímpio. E no versículo 13 ele diz assim, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Quantas vezes a gente não já chegou nisso, nesse ponto? Poxa, eu estou estudando nessa questão. Você diz que crê em Deus, e você até declara, olha, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus ele supre todas as necessidades dos seus santos, mas você olha para o lado, bom, a coisa não está tão boa assim, Deus não é tão bom assim. Em alguns momentos a gente pode até chegar nesse ponto de achar, Deus não é tão bom assim. É porque às vezes o certinho, a gente procura andar certinho o tempo inteiro. E aí, a gente que é certinho, que procura andar certinho, só toma na cabeça. E a pessoa que, cara, tá nem aí pra andar certinho, tem gato em casa, faz um monte de coisa. É aquele negócio do mundo dos espertos. Isso, essa pessoa que se dá bem,
também entre aspas, né? Porque Sim. corre de um lado, mas não cresce do outro. Mas Sim, a mas questão toda, pelos nossos olhos. inicialmente, Visualmente a pessoa cresce. Não, inicialmente, a gente sempre acha que essas pessoas estão se dando bem. Sim. Uhum. A gente sempre O acha. Jefferson sei que ele acha que o Salmo 37 também é de Esaf, não sei Você já se, falou isso daí. se ele está querendo que a gente dê uma olhada lá no 37. Então vamos lá, no Salmo 37. É isso, Jefferson, que você quer que a gente leia o 37? Então, aqui no 37, Jefferson, é legal, muito bom você ter falado isso, porque ó, no 37, versículo 1, não te enfades, ou seja, não te enfades não se canse, né? Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. É exatamente isso. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Isso é em ordem cronológica? O Salmo é em ordem cronológica? Porque assim, ele bem parece com a gente então, que ora, poxa, tô legal, tô crescendo, tô bem, mas caramba, que bosta que tá ficando na minha vida. É o que parece ele aqui, entendeu? O livro de Salmos ele é agrupado por assuntos. Por assunto. Ele é agrupado por assunto. Mas esse bem completa o 73. Sim. Então, não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Então, é um bom conselho, não se cansar por causa dos malfeitores, né? Mas como é que a gente vai poder chegar até lá? Verdadeiramente bom é Deus para com aqueles que dizem servi-lo, para com os limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus para com aqueles que dizem servi-lo, para com os limpos de coração? Sim. Eu afirmei e depois eu perguntei. Sim? Ah, sim. Sim. É verdade? Sim. Então, vamos à frente. Em que consiste então essa bondade? Na bondade de Deus? Como a gente poderia definir aí? Bom, a gente diz, ó, verdadeiramente bom é Deus para com aqueles que são limpos de coração. Tá, e como é que é essa bondade? Porque eu estou vendo o ímpio prosperar, mas eu não saio, eu não consigo arrumar o meu emprego. Se você não sai, é claro que não vai arrumar emprego. Eu não consigo deslanchar, eu não consigo progredir. Eu estou estudando, eu boto currículo, eu estou estudando, eu faço concurso, eu estou lá me esforçando. Verdadeiramente bom é Deus para com aqueles que dizem servi-lo. Em que consiste essa bondade? Será que essa bondade, ela consiste em quê? Em dinheiro? Essa bondade, ela consiste em dinheiro, consiste em bens? Será que ela... Oi? Consiste em dinheiro, consiste em bens, Deus vai fazer as coisas por você ter dinheiro. Então, essa bondade de Deus, ela só diz respeito a dinheiro e bens, ou a uma vasta rede de contatos? Entre você que é certo e o ímpio? Isso. Fala aí. Porque tem gente que tem amigo pra caramba, não tem? Tem. Não tem? Tem. Tem gente que tem contato pra caramba. O pessoal diz que... tem aquele pessoal que é 71, que ele tem contato, ele consegue arrumar tudo. Uhum. Ah, mas aí a Porque pessoa ele não sentiu, a pessoa tem contato. Não, mas tudo bem, eu tô falando daquelas pessoas que são 71. 71 que rola? Que tem contato, que consegue tudo pelos meios mais... De treta? Então, Aqui. será que a bondade de Deus está aí? Não. E a gente tem muito contato, muitos bens, muito dinheiro? Não, aí é o Não, símbolo né? da vida. Aí a Tati, ela falou assim, ó, se olharmos com os olhos carnais, fazemos essa comparação sim. Uhum. E o tio Jefferson falou assim, a depressão que o autor fala parece com inveja. Eu falei sobre esse salmo na casa da Kátia. Exato. Mesmo que o autor, porque o autor,
me parece que ele tenta puxar isso, né? Essa palavra inveja, né? Ele coloca a comparação, mas Comparação com uma inveja. a né? comparação, Jefferson, parece ser inveja mesmo. Ele ficou com inveja. Porque ele estava lá trabalhando, ele E quem estava não lá teria, circulando. amor? Ué, quem não teria? Quem não teria? Ué, há Ah, não é pessoas que... inveja ruim, não. Uma inveja santa. Não, não Ah, existe inveja santa. Existe inveja santa? Você tá lá trabalhando. Inveja, inveja. Mas não é uma inveja santa, porque você tá lá trabalhando. Mas aí, se é inveja santa, então é outro nome, minha filha. É admiração? Se a pessoa não sente inveja, Admiração, você né? sente admiração. Admiração Não é é. inveja. Não é. É ali no Não, eu tô caso... falando que se a pessoa não sente inveja, a pessoa sente admiração. Exato. Admirar é uma coisa. Não é inveja branca. A inveja branca... Não é que aí tá falando É, ele que tá inveja zoando, inveja ele santa. tá de palhaçada. Não existe essa questão. Inveja é inveja, gente. Então, Ele tá lá, tá zoando. tem um versículo, Foi. tem um versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a gente já leu esse versículo lá na igreja, e eu li muitas vezes esse versículo lá na igreja durante um tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, é muito interessante esse Se versículo. é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Exatamente. A nossa esperança não deve se limitar só para essa vida aqui. É o que Paulo nos alerta, né? Se a tua esperança se limita a essa vida aqui somente, você é um miserável. Porque olha, você não vai levar teu carro para o caixão, não vai levar teu carro para o túmulo, não vai levar tua casa para o túmulo, não vai levar teu emprego para o túmulo, tu não vai levar nada para o teu túmulo. Você não vai conseguir fazer nada. A Jéssica está pedindo para você repetir Coríntios 15, 19, Jéssica. 1 Coríntios 15, 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, né? Na minha tradução. Isso é miserável, né? Não, é digno de compaixão, piedade, né? De piedade, de compaixão. Miseráveis mesmos, entendeu? Somos miseráveis mesmo. Então, esse versículo, ele nunca foi tão atual. Porque, ó, o que a gente está vendo é que, atualmente, deixa eu falar só uma coisa de coronavírus, aí depois a gente fala. Quem mais está morrendo, pelo o pessoal mais infectado, é o pessoal da classe mais alta. Bom, é o que está aparecendo aí pra gente. Entendeu? É o pessoal de classe mais alta. Nesse caso, acho que eu Os primeiros a serem infectados foram os que conseguem viajar lá para fora. Entendeu? Que conseguem fazer viagens internacionais. Os pobres dessa vez ficaram mais protegidos, né? Mas é um tipo de coisa, é um tipo de situação que está pegando todo mundo, que está alcançando todo mundo, né? Indo aqui mais à frente. Quem foi Asaf? Quem foi Asaf? Tá, quem? Alguém aí está falando aí? A Alexandra tá falando ali. Primeiro o pessoal deu um monte de bom dia, então você dá bom dia pro pessoal de novo. Ah, bom dia! Bom Todo dia! mundo falou bom dia. Se olharmos para o homem, faremos comparação, teremos inveja, que é a raiz de toda a amargura. Por isso precisamos olhar para Deus. Olhando para Ele, teremos contentamento com o que temos e tudo o que precisamos, Ele acrescentará. Exato. O nosso grande desafio, Alexandra, é olhar para Deus. É olhar para Deus. A gente começou a sentir um pouquinho de inveja, a gente deveria olhar para Deus, né? Mas a gente faz o quê? Na maioria das vezes, a gente vai alimentando essa inveja
E em alguns momentos a gente chega até ao disparate de começar a avaliar e analisar como é que esse camarada chegou até lá. Eu tenho uma pergunta. Sim. Quando tá, beleza, o cara é ímpio e tal. A gente que crente, a gente segue o que Deus fala. Então Deus tem mais sobre o poder em cima da gente. O ímpio não, como ele tá fazendo muita coisa errada, Deus meio que não se mete muito com o que ele tá fazendo, certo? Aí, não, tipo, não, sim, mas assim, quando o cara não tá na igreja, ele Deus meio que não se mete muito. Porque ele tá seguindo, o cara ímpio tá seguindo o que ele quer fazer. Então, tipo, eu acho que assim, se a gente que tá na igreja, que tá seguindo as leis de Deus, é o tempo dele, e o cara ímpio não. Ou não? É porque Deus tem um plano pra todo mundo. Não entendi. Fala mais alto aí, Bruno, só um minutinho. Deus, fala mais alto. Deus tem um plano pra todo mundo. Deus tem um plano para Pode todo permitir que o mundo. cara faça aquilo ali naquela hora, mas lá na frente Deus vai pegar o cara. Deus vai pegar o cara? É, Deus vai pegar o cara. É o Se é que por bem ou por mal. Às vezes a pior coisa que pode ser. Então você parece aqui, filho, fala que vai Pode ficar falar igual daí, Daniel. Pode falar. Daniel tá falando, gente, Daniel tá Assim, às falando. vezes a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando Deus deixa ele entrega o pecado. Aham. Tipo assim, já falou tanto que ele diz ao coração e Deus entregou ele o pecado. E depois ele vai se arrepender, ele vai ter as consequências. Acho que É, ver o cara se ele se converter antes, ele não fica na igreja. Esse não precisa. Então, mas a questão, assim, vamos fazer uma colocação aqui. Na época de Asaf, não existia igreja como a gente tem hoje. Essa atenção que Asaf está chamando aqui é muito mais voltado para a questão moral. A religião lá no Velho Testamento, ela era muito mais voltada para a questão moral, porque tinha lá os mandamentos, tinha lá o Pentateuco. Olha, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo, tá? Não atravesse a rua fora da faixa, estou dando exemplo, tá? Contextualizando aqui. Não atravesse a rua fora da faixa, não ultrapasse o sinal vermelho e tal. A religião era isso. E o que Asaf está chamando a atenção no Salmo 73 é em relação à questão moral. O autor hoje, ele está chamando a atenção para a gente em relação à nossa questão de nossa vida de intimidade com Deus, sendo afetada por conta dessa questão das comparações. A gente deixa de orar, a gente deixa de buscar Deus, a gente deixa de acreditar nas providências do Senhor por conta da prosperidade do ímpio, né? Ele está falando aqui. Precisamos pedir todos os dias para que os nossos olhos sejam bons. E isso não é fácil. Se olharmos com os olhos bons, vamos conseguir focar no que é bom. Aí ela fez uma pergunta para o senhor. De novo, né? Ela fez uma pergunta para o senhor. Pastor, você se sente invejoso em algumas situações? Exemplifique. É? É invejoso? Eu já senti inveja. Que fechou aí, fechou. Então, Eu vou te bloquear, Lelê. Inveja. Aí fechou o carro. Não, eu já me vi sentindo inveja. Agora, é claro que quando eu me vi sentindo inveja, eu num primeiro momento falei, isso daí não é inveja. Isso daí não é inveja, é apenas, como eu falo em casa, são apenas ponderações. Só que nós estamos sujeitos a ter inveja. Eu não vou dar esse mole de falar do que eu tive inveja aqui agora, não. Depois eu falo contigo no... Não, mas assim, eu acho... Por que que não fala, gente? Eu penso que a gente não sabe muito bem o que é inveja. Inveja não é você olhar o que o outro tem e achar, poxa, legal, aquilo ali que o fulano comprou, eu quero ter um igual, e vai e compra um igual. Você admirou o que a pessoa tem, e aí você vai e compra um igual. Inveja poxa, legal aquilo que a pessoa comprou. Mas quer. Por que ele comprou? Como? Ele não podia ter.
Então eu vou fazer tudo para ele não ter aquilo. Eu tenho então raiva eu nunca porque tive ele tem inveja, não. aquilo. Eu não tenho isso. Entendeu? Ou Isso passa é pelo lado, inveja. ou passa pelo lado Comparação, e a eu já... Hein, Lele? Ou isso. Eu penso que a gente não sabe muito. Esse tipo de comparação que o É Azaf identidade. fez, aqui no texto, eu já fiz. E não só uma vez, nem duas, já fiz várias vezes. Mas inveja de querer o que o outro conseguiu, de ficar chateado porque o outro conseguiu isso e eu não consegui, eu sou bem tranquilo em relação a isso. O Jefferson tem vários comentários aqui. A Jéssica falou, Senhor, obrigado por ser pobre. Só tinha que ser Jéssica mesmo, né? O Daniel, o professor, está falando, o lado bom de ser pobre deve ser esse, né? A Jéssica, de novo, que ela disse que ela não queria viajar mesmo, está dispensando, né, Jéssica? Está dispensando viajar. E o Jefferson diz, Azaf, por ser o responsável e líder pelos louvores e cerimônias do rei, via com certeza as mordomias dos outros que nada faziam e cresceu em patrimônio e poder junto ao rei. A depressão talvez por falta de reconhecimento. Concordo, Jefferson. eu também concordo. Concordo. É isso aí que eu tava pensando. Porque quando você trabalha e você vê o expert, sempre tem na empresa aquele que voa. É verdade. Aí você está ali trabalhando. Oi, inveja? Que Não, inveja, inveja não, não é inveja não. Não, tá falando da tristeza. Vagabundo. Você tá trabalhando lá de boa e você vê o cara que voa. O cara voa o tempo todo. Aí, quando é para reconhecer ou ganhar alguma coisa, é aquele cara que ganha. E aí, poxa, você acaba ficando desmotivado de trabalhar porque você vê, não deveria, mas não deveria. Mas, poxa, eu tô ralando pra caramba e na hora do reconhecimento é o cara que nada. Mas aí que tá a questão. Tem um camarada lá na igreja, que não está lá na igreja ultimamente, mas ele está lá em Minas, e que ele ensinou uma coisa muito legal. Esse camarada é o Claudemir. E ele falou várias vezes lá na igreja o seguinte, que quando ele fazia algo no trabalho dele, ele não fazia como se fosse para o chefe dele. Ele fazia como se fosse para o Senhor, como se fosse para Deus. A Bíblia ensina isso. Então, é o que a Bíblia ensina. Quando você vai cumprir, seja lá qual for a tarefa, você tem que cumprir como se você estivesse fazendo para Deus. Eu acho que é uma boa saída. Uma boa saída não. É uma ótima saída. Você vai fazer compras para a tua casa. Se você for fazer compras para a sua casa, pensando somente no preço, ou seja lá o que for, se sua família merece ou não, pode ser que você comece a se sentir meio que triste. Mas quando você compra ou faz, seja lá o que for, colocando Deus na frente, como a Alexandra falou, eu acho que a sua tarefa fica bem mais fácil de ser cumprida, né? Indo aqui mais na frente, a prosperidade, a alegria, a diversão da vida intensa, reconhecimento de quem achamos mau caráter pode nos incomodar. É o que o autor ele vem tentando colocar para a gente, né? Certamente é inútil manter o coração puro, porque o que Azaf fala aqui no versículo 13 é assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Eu tenho purificado o meu coração, mas está me valendo do que purificar o meu coração? Eu tenho tentado ser uma pessoa tranquila, ser um bom cidadão, mas isso daí está me valendo de quê? É o questionamento que... Acho que é aquilo que o Daniel falou. Que Azaf faz, né? Exatamente. Aí o autor ele coloca assim: mantemos o coração puro para que ou quem, né? Aí o autor coloca 2 pontos aqui. O primeiro ponto: a corrupção bem articulada geralmente enriquece.
é o caso de alguns políticos, né? Essa questão do mundo político que a gente viu agora há pouco tempo. Muita gente desviando milhões, né? Só que a gente viu que alguns deles acabaram adoecendo, né? É claro, poxa, mas o dinheiro vai ficar para a família. Mas é um dinheiro maldito. Um dinheiro maldito. Você vai ver que tem famílias que não se acertam. E tem uma boa grana. Tem muito dinheiro, mas não tem paz dentro Tem de casa. dinheiro, mas não se acerta. Aí você vai ver o fundamento de tudo, de repente está onde? Numa maldição, no dinheiro. Um dinheiro maldito que foi deixado como herança. A Bíblia fala de um homem chamado Acã, que acabou atraindo para a família dele maldição. Através de quê? De dinheiro. Era um camarada que estava querendo dinheiro. Bom, eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Conseguiu dinheiro, mas foi morto e acabou atraindo maldição para sua família. Toda a família dele foi amaldiçoada e foi morta. Então, assim, tem os dois lados. A gente às vezes fica, poxa, fulano está comendo bem, está morando numa ilha só para ele e tal. Mas você não sabe o que ele está passando ali. E tem um outro lado. Todo ser humano está sujeito a passar dificuldades. Isso é indiferente, rico ou pobre. Exatamente. Porque às vezes a pessoa rica, ela não tem dificuldade financeira, mas tem dificuldade de relacionamento. Uma boa parte, filho. Tem dificuldade de relacionamento com os filhos. Às vezes não fala com o filho. Às vezes não tem... Isso acontece em todo canto. Então, mas aí que tá. Aí eu tive conhecimento de um camarada aqui do Rio de Janeiro que ele é muito rico. Muito rico. Mas ele tem um filho que ele luta com uma questão de um filho que tem um problema de saúde que todo o dinheiro que ele tem, são várias empresas que ele tem, e que vocês conhecem muito bem, não vou citar o nome aqui, mas ele tem muito dinheiro. Com certeza, nós aqui de Caxias, aí, você que mora até mesmo no Rio de Janeiro, já passou em frente a uma dessas empresas desse cara, porque é um dos caras mais ricos aqui do Rio. Amor, agora eu vou querer saber. Mas ele tem um filho, que é doente, que tem uma enfermidade, que o dinheiro que ele tem não vai conseguir curar. Não consegue curar. Entende? Então é cada um com a sua luta. É cada um com a sua luta. Segundo ponto aqui. A grande resposta de Asaf. Aí vem o versículo 17, né? Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Esse texto aqui é bem interessante porque se você for olhar assim, com um olhar um pouquinho crítico, você vai ver que Asaf começa: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí, logo no versículo 2, ele diz assim, olha, mas quanto a mim, os meus pés vacilaram, eu quase caí. Só que no versículo 13, ele diz assim, bom, eu estou vendo que esse negócio de ficar com o coração limpo é um negócio bom, é um negócio que não vai me levar a lugar nenhum. E aí ele chega no versículo 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Aí você vê que toda a vida do cara parece que estava em cima da vida dos outros. Ele estava vivendo a vida dele. Ele não estava se importando com a vida dele. Parece que tudo que ele fazia só visando o outro. Olha, estou fazendo, o outro está fazendo aquele negócio lá. E ele está ganhando aqui. Um bom salário, 10 mil reais. Bom, estou ganhando 10 mil reais, um salário bom, tá legal. Mas, poxa, aquele dali está ganhando 7, não está fazendo a metade do trabalho que eu estou fazendo, mas está ganhando 7 mil reais. Ele está ganhando 10 mil reais e o outro está ganhando 7. Ele fica incomodado com o outro que está ganhando menos do que ele. Então, parece que Asaf estava vivendo esse problema aqui, né? E aí, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Bom, enquanto ele não viu o fim dos caras, agora eu estou tranquilo. Agora eu sei que eles vão se ferrar mesmo, né?
não é isso? Uhum. Agora eu estou tranquilo, eu vi que eles vão se ferrar. E eu fiz algumas anotações aqui. Que Deus dirige tudo e é justo, a gente crê, é isso mesmo? Sim. Mas a gente não precisa viver fazendo comparações de conquistas por parte de trabalhadores e preguiçosos, né? Se a gente entrar nessa ideia constantemente, a gente vai acabar pirando, ou não? Eu penso que ele se mostra, é igual o que o Jefferson estava falando aqui, ele se mostra como uma pessoa normal, de que ama a Deus, mas que olha o crescimento de uma pessoa que não está nem aí para Deus. E aí lá no final do Salmo, é que ele vai dizer assim, no fim das contas, o que importa é estar com o Senhor mesmo. Quer dizer que ele chove no molhado, chove no seco, chove no molhado, esqueci qual é o jeito que fala. No final, mas aí até chegar no final, esse tipo de assunto ele é bom, porque ele acaba, ele deveria provocar em nós uma reflexão sobre essa questão de a gente ficar invejando o outro, fazendo comparação com o outro. Vive tua vida. Não, eu acho legal. Não, eu acho que afinal é isso aí. Porque assim, a questão toda é assim. Às vezes a gente fica olhando algumas pessoas que ficam chateadas com algumas outras que saem do trabalho. Porque tem sempre aquele camarada que sai do trabalho. Eu já ouvi vários comentários deles, né? Pô, todo dia o camarada sai do trabalho e toma uma cervejinha antes de chegar em casa. Aí o camarada que não toma cervejinha antes de chegar em casa, ele fica chateado. Ele fica, pô, todo dia esse cara Mas passa aí no isso é barzinho, inveja, toma... porque talvez ele quisesse fazer isso. Não. Sair no trabalho, nem não toma cerveja, toma os. Não estou fazendo apologia a beber a cerveja, mas não toma a cerveja, para com um amigo, bate um papo, toma vai um jogar suco. dominó. Não, mas é que tá, Vai jogar conversa fora. a questão toda é a Toma na sexta-feira. Não, a questão toda, gente, a questão toda não é essa. A questão toda é a pessoa que fica presa à outra. Assim. Ele acaba ficando preso, porque, Não vê a própria poxa, vida, mas fulano vê- todo dia faz isso, aí ele passa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ele, de novo, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai levar a vida toda só olhando pro cara que para ali e toma a cervejinha dele. Entendeu? Ou senão o cara que olha, pô, todo final de semana tá fazendo festa. Pô, Não é isso? mas, Não ó, tem isso? Tudo tem Não, limite. gente. Tem. Limite pra sair Não, do limite pra quem? Não, a gente vai acabar saindo do Não, assunto. não é isso não. Já tô Limite Limite pra quem? Não, olha Limite só. pra quem? Você trabalha. festa. Você trabalha. Aí você tá lá ralando o mês todo pra chegar no final do mês tu ter seu dinheiro. A pessoa não trabalha todo mês, todo final de semana tem churrasco. Mas isso é um problema seu, Esse Érica. problema é dela. Gente, Não, mas você sabe quanto que ela deve Mas pra fazer o o problema churrasco é todo fim de dela. semana? gente. Você trabalha pra pessoa, trabalha pra você mesmo, pra isso sua que a lição família. tá falando. Você precisa não, desse- dá um ódio no coração sim. Não, Não dá, cara. mas aí, Érica, Tem que tratar. mas aí se Você tem você que não tratar. se tratar, se você não se tratar em relação a isso, você vai ficar depressiva. Fica. Isso, não, você que pensa. E eu que sei. Então, a pessoa vai acabar ficando depressiva sim, porque vai viver a vida do outro ao invés de viver a sua. Entendeu? Ah, o fulano vai pra praia toda semana e eu trabalho, nunca vou. Eu não vai porque você se Não organiza quer. pra ir. quer. Tem praia à noite. Tira a praia, vai pra lá. Entendeu? Se organiza, vai viver a tua vida. Não precisa. Se não dá pra você ir na praia enquanto você está trabalhando durante o ano, vai nas suas férias. Entendeu? Ué, se não tiver Fica bem esse cara, se não tiver férias, se não tiver férias, Vai durante a semana. dá um jeito. Agora não pode ficar preso a outra pessoa. Mateus 6, 25 diz assim: Concordo, Jéssica. para a gente não ficar ansioso, porque a nossa vida ela vale muito mais do que o alimento.
E o nosso corpo, ele vale muito mais do que a roupa. Se encaixa, esse versículo se encaixa no que a gente está falando, para a gente não ficar ansioso. A Bíblia diz, Mateus 6,25, a gente não deve ficar ansioso, porque o alimento, ele não é mais importante do que a nossa vida. E a roupa não é mais importante do que o nosso corpo. Por exemplo, tem uns camaradas que tem tênis pra caramba. Não é isso? Tudo bom? Tudo bom? Tipo esse? É tipo esse. Ele tem tênis pra caramba. Ué, deixa ele ter tênis pra caramba. Só vive com a Havaiana branca. Então, mas aí que tá. A gente não pode ficar assim, poxa, podia ter comprado outro negócio melhor. Podia ter dado o dinheiro do tênis de 600 reais, 700 reais para os pobres. Isso, gente. Entendeu? Porque o problema é do cara. O problema é do cara. A mesma coisa é quem gosta de ir no restaurante um pouquinho mais caro. Poxa, ao invés de pagar uma comida tão cara, podia ter usado esse dinheiro para dar para os pobres. Dá o teu dinheiro para os pobres. Não fica querendo exigir que os outros façam isso. Eu coloquei aqui um comentário. Infelizmente, a comida do outro e o que ele veste, às vezes é parâmetro para o que eu como ou visto. É isso aí? A comida que o outro come ou a roupa que ele veste, às vezes é parâmetro para aquilo que eu como ou visto. Agora, a moda é o quê? A moda é comida japonesa, não é isso? Japonesa Tem e outras chinesa. coisas, amor. Ou Que a gente é japonesa. pobre, a gente só tá nessa por Então, enquanto. chegou agora, a comida japonesa chegou agora na Baixada, não chegou? Então, eu acho que tem muita gente que está comendo comida japonesa por Tipo a Poliana ontem. Que isso? Ainda me manda uma foto. Ela não está aqui não pode falar. Tá sim, ela tá sim. Ela tá sim. Ah, é? E ela mandou foto sim. Eu espero que o Alexandre tenha ficado feliz depois. Ah, é? Ah, muito bem. Então, Esfregando a cara dos outros. mas há muitas pessoas que vão comendo comida japonesa porque as outras vão comendo. Não. Algumas sim. Algumas sim, Algumas algumas sim. vão Eu pela tô onda. dando de azar aqui agora. Eu Então nada. vamos lá. Oi? Eu bem antes. Segura a onda aí, vocês duas Cancela aí. Eric. Caraca, bom, eu tá vou bom. essa garota. Cancelar Vamos partir para o último ponto aqui, para a gente... Encerrar mesmo. A verdadeira Já estou muito prosperidade. E aí eu vou contar aí com a ajuda de vocês aí, com compartilhamento de vocês aí. Qual é a verdadeira prosperidade? O quê? Qual é a verdadeira prosperidade? Asaf diz que é quem? Que é o quê? Está aqui no versículo 25. Ele responde: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Mas para nós aqui, o que seria a verdadeira prosperidade? É estar perto de Deus. Que ele termina o Salmo no versículo 28, dizendo: mas para mim é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. O Senhor é quem cuida, o Senhor é quem trata, o Senhor é quem me escuta, o Senhor é quem me ama. Então, de tudo, resumo de tudo na vida, bom é mesmo estar perto dele. Verdade. Então, essa é a verdadeira prosperidade para nós? Deveria ser. Não é? Nós estamos bem alicerçados nessa verdadeira O irmão prosperidade. Tiago estava falando, mas na verdade é o irmão Severino que está falando. Saudade, irmão. Salmo 73, 23, 28. Todavia estou de contínuo contigo. Esta atitude do salmista leva... Mãe, dê aqui pra mim que eu tô foto já. Que isso, gente? Olha, O irmão Não. Severino comentando, Salmo 73, 23, 28. Todavia estou de contínuo contigo. Esta atitude do salmista leva aí o triunfo da fé. Nesta vida, com tantos problemas, nosso supremo bem é a comunhão íntima com Deus. Não importa que o ímpio prospere.
Nossa riqueza, tesouro e vida é o próprio Deus. É o próprio Deus, sempre conosco, guiando-nos por sua palavra e seu Espírito, sustentando-nos pelo seu poder e depois nos recebendo na glória celestial. Que demore muito, irmão. Que demore muito. Como o apóstolo Paulo, nosso lema face aos cuidados da vida deve ser: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Concordo, irmão, desde que o Senhor demore um cadinho para levar Obrigada, eu. Jesus. Deixa eu Então, conhecer meu filho. Ah, caraca, me parece, Não tá parado. irmão Severino, me parece que o nosso caminho deveria ser esse. Nos gloriarmos na presença do Senhor e na vontade dEle. Mas a verdade é que a gente, em alguns momentos, a gente vai trocando isso pela prosperidade alheia em alguns momentos. O ensinamento dessa lição de hoje, desse texto de Salmos, é para que nós venhamos a nos precaver em relação a esse perigo, de ficar vivendo a vida do outro e de ficar fazendo comparações em relação ao outro e ficar preso na vida do outro. A gente deixa de viver a nossa vida e acaba vivendo a vida do outro, né? E uma outra questão aqui é que não tem melhor caminho a seguir do que estar sendo guiado pelos conselhos de Deus. É isso. É sempre focar em Deus. Bom, o que eu tenho é para Deus. O que eu faço é para Deus. O que eu ganhei é para Deus. Vem de Deus, é para Ele. Tudo é para Ele, né? Quando a gente faz assim, a gente acaba fechando algumas entradas dessa questão de comparação na nossa vida, né, com as outras, e a gente acaba vivendo a nossa vida com mais intensidade. Com mais intensidade, de forma mais intensa mesmo, né? Porque você acaba vivendo aquilo que Deus tem de melhor para você. Bom, se dá para você fazer churrasco, ótimo. Se não dá para você fazer churrasco, tu faz um pouquinho de batata frita, não é isso? Coloca um pouquinho de ketchup e vai lá. E isso, uma Coca-Cola, veneno puro. Mas vai. Veneno Que puro. suco, que suco. Mas é isso, porque churrasco demais também pode dar problema. Acho que tudo demais dá problema. O Mas problema é felicidade. o negócio é meio complicado, né? Agora, para pensar, aí a gente vai lá para a revista, né? Para a gente encerrar aqui. O dilema de Asaf, há tantos anos, perdura até hoje na vida de muitas pessoas. Porque ainda existe corrupção, mentiras e falsas alegrias na sociedade. Falsas alegrias na sociedade. Algumas perguntas sempre serão importantes para a nossa reflexão sobre esse tema. O que chama mais atenção do seu coração? O que você mais aprecia em termos de valor? Vimos na vida de Asaf o problema que se enfrenta quando fazemos comparações. Então a gente está vivendo uma época de youtubers, né? Agora tem influencers, né? Não é isso? Influencers. Então, o pessoal viaja, roupa, e algumas dessas pessoas nem compram roupas, elas ganham. Ninguém compra, pai. Entendeu? Elas ganham roupas. Instrumentistas aí, eles não compram instrumento. Eles ganham instrumentos, eles fazem promoção dos instrumentos que eles ganham. E aí, de repente, a gente pode entrar numa neurose aí de que nós poderíamos estar naquele lugar. E aí a gente começa a correr atrás de algo e morre. A Jéssica falou que nós somos os melhores influencers. Obrigada, minha fã. Poxa, não vou não. Balanceado. Então, a palavra é essa, não viva. É impossível viver sem comparações? Na minha visão é impossível viver sem comparação. Mas você pode lidar bem com essa questão da comparação. Mas é possível viver sem inveja. É possível viver sem inveja. É possível. Só vai viver a sua vida e ponto. Admire a vida do outro, mas não inveja a vida do outro. Eu quero virar amigo do vizinho que faz churrasco para dar no churrasco também.
Eita, o Bruno deu uma boa ideia. Como é que é? rapaz, Não podemos agora porque tá em época de não visitar a pessoa. Bem churrasqueiro para Isso, quando a gente voltar, Outra. quando a gente Não, voltar é o ao quê, normal, quando voltarmos ao normal, a gente vai realizar o culto do abraço lá na igreja, tá bom? A gente vai fazer vai realizar o culto do abraço, o culto do aperto de mão e vamos fazer um grande Você junta vai ficar o panela, dia todo né? na igreja. Tá bom? Eu tô ficando seca pra agarrar os outros. Isso, gente. Cancela. Cancela. Então, vamos Cancela. encerrar entoando aquele canto que a gente tem tocado. Sabe lá, sabe? Vamos lá de novo. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, derramando o seu poder. Tchau, gente. Tchau, Se cuidem. Até se às cuidem. 19 horas, Lava hoje à noite. beijos, Um lava a abraço. mão, passa álcool. Toma banho!